Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num mistério que envolve uma palavra usada por milhares de milhões de pessoas, mas cuja origem, bem, é surpreendentemente complicada. E essa palavra, claro, é religião. Sabe, essa citação do Mahatma Gandhi é perfeita para começar a nossa conversa. Essa ideia de diferentes caminhos que levam ao mesmo lugar é exatamente o que acontece com as várias definições que vamos explorar. Todas tentam entender o mesmo conceito, mas por ângulos totalmente diferentes. E é exatamente aqui que o mistério fica interessante, porque apesar de ser uma palavra que usamos o tempo todo, simplesmente não há um consenso sobre o que ela significa. É um daqueles termos que todo mundo acha que sabe o que é, até tentar explicar. Bom, então vamos lá. Para entender isso, a gente precisa voltar no tempo. A nossa investigação começa lá na Roma Antiga, onde o primeiro grande debate sobre o significado dessa palavra começou. Pois é, a coisa já começa complicada na própria raiz da palavra. Basicamente, duas teorias principais, nascidas em Roma, formam o centro de toda essa discussão que dura até hoje. Olha só que interessante. A gente tem aqui duas ideias que são, assim, o oposto uma da outra. De um lado, o filósofo Cícero diz que a palavra vem de relegere, que significa reler. Para ele, ser religioso é um ato quase intelectual, de estudar e refletir sobre os textos sagrados. Do outro lado, séculos por depois, o escritor cristão Lactâncio defende que vem de religare, ou seja, religar. Aqui, o foco é totalmente diferente. É sobre uma conexão, um laço espiritual que nos une de volta ao divino. E olha, essa discussão não foi resolvida da noite para o dia, não. Ela atravessou os séculos. Santo Agostinho, por exemplo, chegou a sugerir uma terceira via, reeleger, como em reeleger a Deus, mas depois acabou concordando com religar. E muito mais tarde, lá no século XIII, Tomás de Aquino fez algo genial. Ele juntou as três ideias, mostrando que, no fundo, todas elas tinham um pouco de razão. Ok, agora vamos dar um salto no tempo, porque a história não para por aí. O enredo fica ainda mais denso quando o significado da palavra se transforma radicalmente por causa das grandes mudanças na história. Então fica a pergunta, né? Se nem os romanos se entendiam, o que aconteceu depois? Essa falta de um acordo abriu o caminho para que o conceito fosse totalmente reinventado ao longo do tempo. Pois bem, durante a Reforma Protestante, a palavra religião virou quase uma arma. Era usada para separar a fé verdadeira do que era visto como superstição ou rituais vazios. Já no Iluminismo, a perspectiva mudou de novo. A religião passou a ser vista mais como uma ideia, um ideal abstrato de perfeição que nenhuma religião real, histórica, conseguia de fato alcançar. O ponto principal até aqui, o que a gente precisa guardar é o seguinte: não dá para ter uma definição universal de religião. O significado da palavra está sempre amarrado ao momento histórico e à cultura em que é usada. E a investigação continua. Agora entram em cena os peritos, digamos assim. Estamos falando dos grandes pensadores dos séculos XIX e XX que trouxeram a ciência para tentar decifrar esse enigma. O primeiro da lista é o antropólogo Edward Tyler. Para ele, a coisa toda é bem simples na sua origem. Tudo se resume à crença em seres espirituais. Seria a forma mais básica e primitiva de religião. Já Max Müller, que é considerado o pai do estudo científico da religião, olhava para a coisa de um jeito mais poético, talvez. Para ele, religião não é só uma crença, é uma capacidade humana de perceber o infinito dentro do nosso mundo finito. É uma experiência. Aí vem o sociólogo Emile Durkheim e vira a mesa. Para ele, o que importa não é o que a pessoa acredita lá no fundo, mas o que a religião faz. Ele a via como a cola social, aquilo que une as pessoas numa comunidade, com regras e valores em comum em torno de coisas que elas consideram sagradas. Seguindo essa linha de raciocínio, temos o Malinowski. Ele basicamente diz que a religião entra em campo quando a gente está sob pressão, em momentos de crise, medo ou luto, quando a razão já não dá conta. Os rituais, segundo ele, servem para nos dar segurança e manter o grupo unido. E, claro, não podia faltar o Freud, né? Se o Malinowski olhava para as crises do grupo, Freud, como sempre, olhou para dentro da nossa cabeça. Para ele, a religião é um mecanismo de defesa. A gente projeta nossos desejos por ordem e proteção numa figura paterna todo-poderosa para nos ajudar a lidar com nossos conflitos e ansiedades internas. Mas olha, se a gente for falar de definições mais recentes, tem um nome que a gente não pode ignorar: o antropólogo Clifford Geertz.
A sua definição é um pouco mais complexa, mas é fundamental para o pensamento ocidental moderno. A definição dele é meio densa, então vamos quebrar em partes para entender melhor. Para Gertz, a religião é, primeiro, um sistema de símbolos, como uma cruz, uma estrela ou um som. Esses símbolos, segundo ele, criam emoções e motivações muito fortes e duradouras nas pessoas. E como eles fazem isso? Criando uma visão de mundo, uma explicação de como o universo funciona. E aqui vem o pulo do gato. A religião faz essa visão de mundo parecer tão real, tão factual, que as emoções e motivações que ela gera parecem ser a única coisa lógica a se sentir. No fundo, para Gertz, a religião é um sistema cultural que constrói a nossa própria realidade. Bom, e com isso a gente chega ao final da nossa jornada investigativa. E o veredito é que não há um veredito único. O objetivo nunca foi achar a resposta certa, mas sim entender o tamanho e a riqueza desse mistério. Então, vamos recapitular rapidinho as principais ideias que a gente viu? A religião foi vista como um ato de reler os textos sagrados, como uma forma de se religar ao divino, como a cola que mantém a sociedade unida, como uma ferramenta psicológica para lidar com a vida e, por fim, como o sistema de símbolos que molda a nossa realidade. E o mais curioso é que essa história não acabou. Ela está acontecendo agora mesmo, debaixo dos nossos olhos. A paixão quase sagrada que vemos nos desportos, a devoção a certas causas políticas, os novos movimentos espirituais. Tudo isso mostra que a necessidade humana de dar sentido às coisas continua a transformar o que a gente chama de religião. No final das contas, acho que esta frase resume perfeitamente a nossa conclusão. Religião não é uma coisa só, é um conceito com muitas faces que está sempre sendo reinterpretado. O verdadeiro significado está justamente nesse mistério, nessa constante transformação. E isso nos deixa com uma pergunta final, uma provocação para a gente pensar, né? Se a palavra religião nunca teve um significado fixo, o que é que ela vai significar no futuro? A resposta, assim como a sua história, com certeza não vai ser nada simples.